Começa agora mais uma edição do Mundo Cerrado. E hoje vamos juntos pela capital goiana conferir mais de perto os detalhes do estilo Art Deco, que faz parte das paisagens da cidade. Você também vai aprender uma receita para substituir o açúcar refinado na rotina. Quem quer ser mais saudável não abre mão dos doces. Não pode perder. E claro, vamos mostrar como foi a repercussão do filme Barbie aqui em Goiânia. Tudo isso e muito mais você encontra aqui, no Mundo Cerrado. Você conhece o Art Deco? Este é o estilo de artes visuais que inspirou o arquiteto urbanista Atílio Correia Lima, no projeto da capital goiana. A repórter Ana Letícia foi às ruas de Goiânia para nos mostrar um pouquinho mais dessa arte que compõe o cenário da cidade. Goiânia apresenta um dos maiores acervos de Art Deco do Brasil, com construções históricas que mesclam uma sofisticação arquitetônica e edificações modernas, especialmente na Praça Cívica, onde podemos encontrar os obeliscos, o Palácio das Esmeraldas e o Tribunal Regional Eleitoral, entre outros prédios que preservam este estilo, atraindo olhares de goianos e de visitantes. Bom, é a primeira vez que eu tô vindo em Goiânia, né? Sou do estado vizinho, né, do Tocantins. E eu tô amando. Eu junto com a minha família, alguns amigos também, viemos para Goiânia para conhecer e, lógico, vim aqui para a praça principal da cidade para conhecer a história. Aqui no Palácio, né, Esmeralda, então, a gente consegue perceber que era bem marcante, né? O aspecto da arquitetura, o aspecto de toda a história do primeiro governador, né? De como que foi feito e tal. E aí a gente tem no centro da cidade uma oportunidade como essa de conhecer um ponto turístico que está nos encantando realmente. Apesar da presença marcante deste estilo arquitetônico na cidade, como se pode identificar ele? O Art Deco, na arquitetura, é um estilo de edificação que se caracteriza por priorizar linhas retas, assimetria, o uso do concreto, detalhes, né, que a gente chama de decorativos, que inclusive vem do termo Art Deco, né, que estão presentes em algumas edificações brasileiras, algumas inclusive aqui em Goiânia, e são muito representativas de um tempo, de um modo de pensar. Era uma tentativa, inclusive, de você romper com propostas, né, anteriores. Ele é precedido pelo Art Nouveau, que tinha muito rebuscado, muito detalhe. Então, ele busca simplificar, ele traz um pouco mais de clareza, né? A palavra seria arquitetura clean, né? Art Deco. O Teatro Goiânia, que completou 81 anos neste mês de julho de 2023, é conhecido como a obra-prima do Art Deco na capital goiana. Este prédio foi o primeiro a ser tombado pelo IPHAN, em 1982, reconhecido por ser o mais nobre e tradicional espaço cultural da cidade, assim integrando o conjunto urbano de Goiânia, que inclui 22 edifícios e monumentos públicos, concentrados em sua maioria no centro da cidade e no núcleo pioneiro de Campinas. Tombados em 2003 por seu acervo arquitetônico e urbanístico Art Deco de Goiânia. Atualmente, a cidade pleiteia o título de Capital Art Deco, com a proposta apresentada pelo deputado Mauro Rubem em 4 de julho na Assembleia Legislativa de Goiás. A importância de preservá-lo é principalmente por você imaginar que você está preservando um tempo, uma história, você está preservando a ideia que foi colocada naquele tempo para que outras gerações possam ter conhecimento. Então, no caso de Goiânia, especificamente, o fato da gente ter edifícios que representam esse movimento artístico e cultural deve ser valorizado. A gente precisa preservar isso para que a gente possa, de preferência, sentar e conversar sobre aquilo. Por que eles faziam daquele jeito? Por que aconteceu isso naquela época? Naquela época que eu estou dizendo, lá no início do século passado, 1910, 1920. E o que a gente pode fazer com isso? Que é a história, né? De acordo com o IPHAN Goiás, o título de capital Art Deco representa uma grande contribuição ao turismo patrimonial,
que pode estimular o empreendedorismo no centro pioneiro da capital, proporcionando assim um maior aquecimento econômico devido ao turismo. E por falar na região central, algumas edificações tradicionais da cidade devem receber obras de revitalização. Vamos conferir o andamento. No final do mês de agosto, a Prefeitura de Goiânia realizou uma avaliação do projeto de requalificação do centro da capital, previsto para ter início em outubro. A apresentação foi conduzida por um grupo de arquitetos que demonstrou as soluções urbanísticas planejadas para uma série de ações em várias áreas, incluindo a transformação de algumas vias em áreas de pedestre. O programa do grupo de trabalho Fomento conduziu um amplo estudo com o objetivo de renovar uma das primeiras áreas de ocupação da cidade, tornando os espaços públicos mais atrativos para os goianienses e incentivando a ocupação do centro de Goiânia. O projeto urbanístico entregue levou em consideração diversos fatores como infraestrutura, serviços, mobilidade urbana, desenvolvimento, cultura, esporte e segurança. Entre as propostas debatidas, destacam-se a regulamentação de incentivos fiscais para os novos empreendimentos, a criação de mais vias exclusivas para os pedestres, tomando como exemplo a Rua do Lazer, e a instalação de polos econômicos na região. Também foram prometidas melhorias estruturais, incluindo revitalização asfáltica e a melhora na iluminação pública. Entre os edifícios a serem reformados estão o Mercado da Rua 74, o Mercado Central de Goiânia, localizado na Rua 3, e o Jockey Club, na Avenida Anhanguera. Ainda no centro, vamos para a Praça Cívica. Lá, o Cinecultura, que contribui com a divulgação do cinema goiano, apresenta mostras que valorizam os profissionais envolvidos na produção cinematográfica, em especial os nacionais. No escuro do cinema, sentado em poltronas confortáveis, o telespectador nem imagina o trabalho de cineastas por trás da produção desses filmes. Essa é muitas vezes a realidade de diversos realizadores goianos que buscam por mais espaço e reconhecimento no mercado cinematográfico. Cada vez mais crescente nos últimos 10 anos, o cinema goiano é impulsionado principalmente pela redistribuição de recursos federais do Fundo Setorial do Audiovisual, FSA, e no estado, o Fundo de Arte e Cultura de Goiás, o FAC. Tem o fomento direto, mas tem esse fomento indireto também, né? Porque é muito importante a galera daqui produzir, mas tão importante quanto é ter trabalho acontecendo aqui para a galera trabalhar em diversos tipos de produção, mesmo que eles não estejam produzindo diretamente, né? Então, tem toda uma economia que gira em torno, por exemplo, de empréstimo de equipamento, né? Enfim, que a gente inicialmente não para pensar, né, o que esse tipo de fomento gera, né? Então, se tem uma produção maior, às vezes vai precisar contratar diversos tipos de equipe, né? Vai precisar de 2 produtoras, vai precisar coordenar isso de alguma forma, né? Para filmes um pouco mais ambiciosos, que exigem um pouco mais, né? É justamente nesse cenário de valorização do trabalho de profissionais do cinema do estado que se inserem iniciativas como os festivais e mostras de cinema. Nos dias 22 e 23 de julho, o Cinecultura, localizado no Centro Cultural Marieta Teles Machado, aqui na Praça Cívica, recebeu a mostra de filmes premiados na 23ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental, o FICA. Esse festival acontece todos os anos na cidade de Goiás e nesse fim de semana o goianiense pôde conferir de perto os filmes de cineastas do estado e também de outros países. Tudo isso sem nenhum custo. A diretora e antropóloga Lucinete Moraes foi contemplada com 5 premiações pelos documentários Marta Calunga e Caminharte e marcou presença na mostra. Para mim é uma grata satisfação, né, de estar com esses 2 filmes nesse equipamento que, enfim, participou, me fez, né, também cineasta. Natural de Santa Cruz, na Paraíba, Jaina Daniele vive há 8 anos na cidade de Goiás e reconhece a importância da iniciativa para o incentivo ao cinema local. Achei muito interessante, né, essa investida, né, no cinema, né, nos artistas aqui, falando sobre o nosso estado, né, nossa cultura de Goiás. Possibilidade de imaginar e contar histórias, a grande tela pode ainda servir de inspiração para as novas gerações. E é para vir aqui, porque é muito pai. O mundo ficou com uma cor diferente nas últimas semanas. A boneca mais famosa do mundo levou legiões de fãs aos cinemas para acompanhar sua nova aventura em live action. No último dia 20 aconteceu o lançamento de Barbie, um dos filmes mais aguardados do ano de 2023.
Oi, Barbie! Oi, Ken! O nome Barbie ganhou destaque após o lançamento da boneca no final da década de 50. Já no início do século XX, filmes infantis foram lançados, sendo que a protagonista das histórias era sempre ela, a nossa querida Barbie. O filme se tornou a segunda maior bilheteria da história do cinema brasileiro, ficando atrás apenas de Vingadores Ultimato, que estreou em 2019. No Brasil, a produção arrecadou mais de 22 milhões de reais, com mais de 1,5 milhão de espectadores. E se você não assistiu, corre que ele ainda está em cartaz nos cinemas pelo país. E não se esqueça de verificar a classificação indicativa. Diferente das animações da boneca produzidas anteriormente, este filme é para maiores de 12 anos. O K-pop tem feito muito sucesso nos últimos anos, mas como será que o gênero caiu no gosto dos goianos? Até onde vai a admiração pelos idols? Confira na reportagem. Seja com os doramas, as novelas de drama em que o romance se desenvolve lentamente entre os personagens, ou com o K-pop, gênero musical coreano que existe desde os anos 90 e se popularizou desde então, movimentando legiões de fãs e milhões na indústria da música, ao entregar clipes super produzidos e coreografias que os fãs reproduzem. Fato é que a cultura asiática conquista seu espaço no cenário mundial e isso não seria diferente em Goiânia. O K-pop ele tinha espaço somente nesses eventos de anime. Tinha ali uma salinha do K-pop, era literalmente a sala do K-pop, onde as pessoas se juntavam para assistir clipe e conversar sobre os grupos que gostavam e comprar blusa, comprar coisa. Essa salinha de K-pop acabou ficando muito cheia, as pessoas estavam começando a ir para o evento só para ficar na salinha do K-pop. E como existia muito essa vontade de dançar, como os idols que a gente admirava tanto, os eventos começaram a produzir concursos para premiar e incentivar as pessoas a se apresentarem ali. Até que começaram a surgir eventos voltados só para K-pop em Goiânia, que são raros ainda, mas sempre dá muita gente. O K-pop também tem gerado interesse acadêmico. Pensei, gosto muito de K-pop. Dentro do K-pop, o que eu gosto? Eu gostava muito de assistir reality show de K-pop. Aí nós olhamos, eu e minha orientadora, a gente olhou. Reality show de K-pop, peraí, reality show, gênero televisivo. Então a gente achou um norte, uma perspectiva pra gente atirar nesse objeto de estudo. E os fãs de K-pop encontram nas músicas apoio para os momentos difíceis. Em 2021, estava no meio da pandemia e aí eu perdi o meu pai para Covid naquela época. Tava passando por um processo muito difícil de luto e como eu assistia muito dorama, aparecia muita coisa referente à Coreia. E aí foi quando eu conheci um dos membros do BTS e eu fiquei louca. Eu falei, quem é esse cara? E eu descobri, era o Jungkook do BTS. Um dia, eu circulando no Twitter, eu vi uma trend sobre uma música do BTS, que chama Spring Day. Como eu tenho muito interesse no coreano, em estudar coreano, quando eu vi a tradução, eu me apaixonei, porque é uma música muito de conforto. E eu falei assim, agora eu vou pesquisar sobre o grupo. E aí foi quando eu conheci o BTS, e aí eles nunca mais saíram da minha vida. Nunca mais. E às vezes, ser fã de K-pop pode te levar a novas experiências, como os grupos cover. Eu comecei a gostar de K-pop muito novinha, tipo 12 anos de idade. Eu ficava o dia todo ouvindo K-pop e foi uma coisa que me fez descobrir muito sobre mim, porque eu sempre brinco que foi o K-pop, o BTS, né, que me fez descobrir uma paixão, que é a dança. E eu ficava obcecada e eu começava a imitar os movimentos em casa, sem técnica nenhuma. Quando eu vim pra Goiânia, por conta da dança, eu vi uma oportunidade também com K-pop e dança, que foi entrar num grupo cover de K-pop. O grupo cover é uma amizade, assim, sem igual. A gente se une pelo um propósito que não tem fins lucrativos, então eu acho isso muito, muito, muito legal. Eu acho que eu devo muito ao K-pop, foi o meu efeito borboleta. Vamos para o intervalo e no próximo bloco voltamos com mais informações sobre a capital goiana, como sugestões de diversão para toda a família. Vamos falar sobre o Parque Mutirama. Não saia daí! Com as redes sociais e a internet, o acesso a dados pessoais foi facilitado. Mas o que pode parecer um simples compartilhamento de informações pode se tornar um pesadelo com os crimes cibernéticos. Veja como se proteger desses golpes. Não é novidade para ninguém que os aparelhos eletrônicos se tornaram, de certo modo hoje em dia, a extensão da vida cotidiana, seja através das relações sociais, profissionais ou financeiras.
Segundo dados divulgados pela empresa Meta, responsável pelas maiores redes sociais da internet, o Instagram é acessado por cerca de 2 bilhões de usuários diariamente pelo mundo. Desse montante, muitos caem em golpe na plataforma por não saber se proteger ou diferenciar se é um perfil falso ou real conversando com ele. Verônica Ferreira, mestranda do curso de Ciências Políticas, foi uma das vítimas que perdeu seu Instagram para um hacker há cerca de 3 meses. O que me preocupou mais foi o uso da minha imagem vinculada a conteúdos de fraude e golpe, né? Por isso mesmo eu imprimi todas as provas de amigos falando, olha, tá chegando isso pra mim, é você? Não, não é. Sempre eu respondendo, não, não é, cuidado, eu fui hackeada. E assim, de uma maneira simples, por meio de uma conversa no Instagram, os criminosos entram em contato com a vítima através de contas falsas ou hackeadas para aplicar seus golpes. Eles utilizam um método chamado de phishing, que consiste no roubo de dados através de links adulterados. Ao conversar com o advogado Giovanni Machado, especialista em direito civil, ele nos explica os crimes que são cometidos pelos hackers. Hackear uma conta responde pelo crime de invasão de dispositivo alheio, 154A do Código Penal, e após a invasão, dependendo dos atos que ele cometer, que geralmente são para pegar dinheiro das pessoas, ele pode responder também pelo 171, que seria o crime de estelionato. Segundo o relatório divulgado pelo projeto Human Fact 2023, houve um aumento nesse tipo de crime nos últimos anos, causado principalmente por conta da pandemia da Covid-19. Por esse fator, várias instituições bancárias alertaram seus usuários sobre o risco de golpe e como se proteger deles. Quando você perde uma conta, você tem que fazer os procedimentos necessários para avisar que você foi hackeado. Faça um boletim de ocorrência, publique nas suas outras redes sociais que você não tenha perdido também, para que fique configurado que você não estava envolvido naquele golpe e não seja responsabilizado pelos atos dos hackers. Os cidadãos que sofreram algum tipo de golpe virtual devem se dirigir à Delegacia Estadual de Repressão a Crime Cibernético, a DERC, localizada na Rua 17, no setor oeste de Goiânia, para prestar queixa. Essa é a divisão da Polícia Civil, responsável no combate a delitos cibernéticos. O número de abandono de animais cresce de forma exorbitante desde a pandemia, e especialistas ressaltam a importância da adoção e da castração de cães e gatos para ajudar a conter esse aumento. De acordo com a ONG Amparo Animal, apesar da adoção de animais ter aumentado 30% no começo da pandemia da Covid-19, de 2020 a 2021, o número de abandonos de animais no Brasil cresceu em 60%. Um dos grandes motivos é que a pessoa, quando ela adota, ela não pensa que esse animal vai viver ainda muitos anos. Você está pegando um animalzinho a longo prazo. Então, assim, se sua vida mudar ano que vem, você precisar mudar de casa, esse animalzinho ainda vai ser seu. Então, você tem que pensar, se eu passar aí uma dificuldade, eu tenho essa responsabilidade. Se eu tiver um bebê, eu tenho essa responsabilidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, há cerca de 30 milhões de animais abandonados no Brasil, dos quais 10 milhões são gatos e 20 milhões cães. Muitas pessoas não sabem, mas a maioria desses animais abandonados já teve uma família. A Sociedade Mineira Protetora dos Animais afirma que 8 a cada 10 animais já tiveram um lar anteriormente. Vários donos abandonam devido a problemas de comportamento, de sujeira ou bagunça, pelos pets serem barulhentos, exigirem atenção e até mesmo porque algum membro familiar não gosta de animais. Cães e gatos que antes tinham comida, abrigo e segurança, agora passam fome, sede, frio e medo nas ruas. Diante desse cenário, a adoção de animais se torna primordial. Então a gente sempre orienta, pessoal, pegou um animalzinho, castra. Porque acontece muito, o meu animalzinho, a fêmea entrou no cio, ou o macho sentiu um cheiro de uma cachorra no cio, escapou e cruzou. Acontece muito. Então já castra desde cedo, se escapar e for castrado, tá tudo bem. Então, já evita aí muitos e muitos animais procurando uma família ou até abandonados. Muitos brasileiros preferem ter cachorro a gato. Matheus Monteiro Silva conta que ama os dois, mas que atualmente é dono de gatos. O jovem tem ao todo 7 felinos.
Eu acho importante a adoção de animais por conta da quantidade de abandono. Existem muitos animais abandonados e eu acho que quando a gente realizar a adoção, a gente colabora ou ameniza o quantitativo de animais abandonados, animais que vivem em situação de rua. Pesquisas comprovam que ter um gato de estimação pode reduzir sintomas da ansiedade e da depressão. Portanto, se você nunca teve um gato, considere adotar um. Eles são muito carinhosos, eles gostam de te recepcionar. Pelo contrário, que algumas pessoas pensam que eles não estão nem aí, mas sim, eles ligam para você. Eles são muito fofos e eles são muito engraçados. Para você que está em busca de novas oportunidades de emprego, o Instituto Federal de Goiás oferece concurso para mais de 5 áreas. Confira! Do dia 11 de julho a 10 de agosto, estarão abertas as inscrições para o concurso público do Instituto Federal de Goiás. Serão ofertadas 22 vagas com salários que chegam até a R$ 4.556. As vagas cobertas pelo concurso são para assistente em administração, técnico em agropecuária, analista de tecnologia da informação, biólogo, psicólogo e outros, e serão preenchidas entre os diversos campos. Os interessados devem se inscrever no site do Instituto Verbena e pagar uma taxa de R$ 120 para os cargos de ensino médio ou técnico e R$ 140 para as vagas de ensino superior. A prova objetiva acontece no dia 27 de agosto e serão cobrados conhecimentos de língua portuguesa, matemática, atualidades, história, geografia, conhecimentos gerais de Goiás, noções de informática, legislação e conhecimentos específicos de cada cargo. O resultado final do concurso será publicado no dia 5 de outubro. E agora vamos mudar de assunto porque a repórter Ana Luísa Feitosa nos traz uma alternativa saudável para quem gosta de doce e não quer abusar do açúcar. Quem não ama comer um docinho para dar aquela alegrada no dia? Pode ser depois do almoço, uma guloseima do caixa da padaria ou até no cafezinho. Estudos mostram que o consumo excessivo de açúcar está relacionado ao ganho de peso, ao diabetes tipo 2, às doenças cardiovasculares e à cárie dentária. No Brasil, segundo a pesquisa de orçamentos familiares do ano de 2018, mais de 85% da população adiciona açúcar a alimentos e bebidas. Alguns dos substitutos naturais podem ser frutas frescas como manga e banana, ou secas como uva passa e tâmara. A nutricionista Malvina Feitosa trouxe uma receita sem adição de açúcar. Depois de adicionar todos os ingredientes no liquidificador, é só bater por 3 minutos e a sua receita estará pronta. Então, após liquidificar todos aqueles 3 ingredientes, você pega essa preparação, deixa por 3 horas na geladeira e a sua mousse vai ficar ótima para você consumir. E nós já estamos aqui com a receita prontinha. Vamos mostrar para eles? Ó, ainda decorou, né, Malvina? Um chocolate 85%, né? Que chique. Agora tem que provar para ver se a receita ficou boa. Enquanto eu provo, eu queria saber qual que é a diferença de calorias entre uma mousse dessa, com banana, e a mousse tradicional com leite condensado, creme de leite. Com uma quantidade dessa, de aproximadamente 220 a 250 gramas de mousse, com a receita que nós utilizamos, as calorias giram em torno de 180 a 190 calorias. A mousse tradicional, com a mesma gramatura, ela gira em torno de 380 a 400 calorias. Então, é uma quantidade bem considerável para quem está fazendo controle de peso corporal para perda de peso. Bom, eu vou ficar aqui com minha mousse de banana. Muito gostosa. Vocês ficam aí no estúdio. Bom trabalho para vocês. Nós vamos ficar aqui degustando, né, Malvina? Sim. Parece gostoso, hein? Depois eu vou fazer lá em casa.
Vamos falar agora de outro tipo de receita: férias, brinquedos, diversão e família. Esses são os ingredientes que acompanham a história do Mutirama. A repórter Gabriela Diniz foi conferir como foi o mês de julho no parque. O Parque Mutirama é uma das principais atrações turísticas de Goiânia quando o assunto é entretenimento para a criançada. Inaugurado na década de 60, o local é responsável até hoje por fazer parte da infância de várias crianças e adultos. Parte do seu sucesso se deve por ser um passeio gratuito que ainda está em funcionamento na cidade. Bem, o Parque Mutirama ele é simplesmente um marco aqui para a cidade e hoje é o único parque gratuito, absolutamente gratuito do Brasil, né? As atrações são variadas e para todos os públicos. Roda gigante, carrinho de bate-bate, carrossel, escorregador, splash, barca, trenzinho e o famoso Parque de Dinossauros, com réplicas em tamanho real dos animais que recentemente se tornaram mascote do local. Aqui o que não falta é diversão. Apesar de ser um local repleto de brinquedos e atrações, o Parque Mutirama também é um ambiente familiar que atrai famílias para uma tarde agradável e combina diversão ao ar livre. Luciene aproveitou as férias escolares dos filhos para fazer um piquenique com a família no parque. Eu acho um ambiente mais aconchegante para a família, né? Trazer as crianças, é mais tranquilo, tem mais a natureza também. A época das férias escolares é quando o parque recebe o maior número de visitações. Por isso, é sempre recomendado chegar cedo, porque as filas para os brinquedos são inevitáveis. Nesse período, a segurança também é redobrada. Não só medidas de segurança rotineiras, então assim, durante todo o dia nós temos as equipes de manutenções, então todos os dias, basicamente na semana, de segunda a domingo, são feitas manutenções nos brinquedos. E agora nos meses de férias elas foram feitas com ainda mais regularidade e rigor também. E assim encerramos o Mundo Cerrado de hoje. Obrigada por nos acompanharem. Tchau, tchau.